Bom dia, meu nome é Noemi, eu sou do primeiro período do curso de Bacharelado de Ciências Biológicas e eu vim falar das macromoléculas, mais necessariamente das 4 principais, que são carboidrato, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos. Começando pelo carboidrato, os carboidratos eles são compostos orgânicos que incluem açúcares, amido, glicogênio, celulose. Na sua fórmula mais simples de carboidrato é um monômero da monossacarídeo, também chamado de glicose e frutose, que é feito com um anel de carbono, oxigênio e hidrogênio. Um exemplo de um disacarídeo, ou seja, composto por 2 monossacarídeos, seria a sacarose. E um exemplo de polissacarídeo, ou seja, são cadeias longas de monossacarídeo construídas juntas, um exemplo seria o amido, a celulose e o glicogênio. A celulose, ela serve como um suporte estrutural da parede celular. A gente encontra ela na parede celular. E a gente também encontra no cloroplasto um exemplo de monossacarídeo que ele serve para dar energia para as plantas para elas conseguirem realizar a fotossíntese. E a gente também encontra polissacarídeos no complexo de Golgi, que ele é responsável por sintetizar os polissacarídeos. Os lipídios são biomoléculas de gordura, óleos, fosfolipídios e esteroides. As gorduras e os óleos são chamados de triglicerídeos, que são feitos de monômeros chamados ácidos graxos, e glicerina. Os ácidos graxos, quando são esterificados, o que é ser esterificado? É quando tem uma reação desse ácido graxo com álcool, ele compõe moléculas complexas, como, por exemplo, o triglicídios, que podem variar de forma e comprimento baseado no número de ligações de carbono e hidrogênio, certo? Esses ácidos graxos são monômeros que formam muitos tipos de lipídios, que são usados para armazenar energia e dar estrutura para as membranas celulares, além de poder ser saturado ou insaturado. O que vai definir se ele é saturado ou insaturado vai depender da ligação dos carbonos. Se existir pelo menos uma ligação dupla, ele é insaturado. Se não existe nenhuma ligação, ele é saturado. E esses ácidos graxos, eles são armazenados nas células adiposas e representam a principal reserva energética do organismo. Já as proteínas, elas são um grupo de moléculas muito grande, muito complexo e diverso. As proteínas, elas são polímeros feitos de cadeias de monômeros, que são, no caso das proteínas, os aminoácidos. Eles são naturais e servem para estruturar uma proteína. Uma vez que a ligação de aminoácidos, eles se dobram e se enrolam para formar vários tipos de proteínas diferentes. Quando acontece isso, existem 4 níveis de estrutura: primária, secundária, terciária e quaternária. A complexidade desse dobramento e ligação das cadeias que vai definir qual a função da proteína no corpo. E a última dobra que faz isso. Elas podem ser ligadas de vários modos e de maneiras diferentes. Existem 20 tipos de aminoácidos padrões, sendo possível as ligações entre eles são capazes de definir qual vai ser a função dentro do organismo. Podem executar desde uma função biológica dos seres vivos até promover apoio à estrutura de uma teia de aranha, por exemplo. A gente vai encontrar a maior parte dessas proteínas nos ribossomos, porque eles são responsáveis pela síntese proteica, ou seja, produzir essa proteína, e isso vai ser extremamente importante para a célula, para o funcionamento da célula, principalmente para o DNA. Já os ácidos nucleicos, eles são moléculas que incluem DNA e RNA, que são feitas de cadeias de monômeros de nucleotídeos. Eles possuem 3 componentes: base nitrogenada, um grupo de fosfato e um grupo de açúcar de 5 carbonos. O DNA ele é composto pela guanina, a adenina, citosina e a timina. E no RNA, a única coisa que muda é que a timina ela é substituída por uracila. O DNA é feito de 2 longas cadeias de formação torcida e os monômeros têm ordens diferentes. Eu acho que todo mundo sabe o formatozinho do DNA, né? Ele são 2 linhas que entrelaçam entre si. E o RNA ele possui apenas uma faixa e contém uma molécula de açúcar de ribose
E o DNA é molécula de desoxirribose. Não sei se eu pronunciei certo. O DNA, ele fornece instruções genéticas ou diagramas de todas as células celulares do corpo, e a gente vai encontrar o DNA, o ácido nucleico, no interior nuclear da célula, ou seja, no interior do núcleo, no nucleolo. Mas também são encontradas em alguns, nas mitocôndrias e nos cloroplastos, mas a sua maior quantidade está localizada no núcleo.